Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas de como sair da ressaca literária. E se você não sabe o que é ressaca literária, eu também vou explicar um pouquinho nesse vídeo. Bom, ressaca literária, existem dois tipos pra mim, sempre existiu dois tipos. A primeira é quando você lê um livro que você gosta muito, você tá preso naquele universo, sei lá, é um livro grande ou é uma série de livros, você leu essa história e você se apaixonou por ela e você não consegue ler mais nada porque parece que nada vai ser tão bom quanto ela. Então você fica preso naquele livro ali, naquele momento de experiência de leitura com aquele livro e você não consegue ler mais nada, mesmo que você queira ler outras coisas. E também tem a ressaca literária do tipo de que você leu muita coisa nos últimos tempos, leu muito mais que o seu nível normal, que pode ser às vezes 3 livros a mais do que você normalmente lê, 2, 1 livro a mais, e você não tá conseguindo ler mais nada por causa disso, mesmo que você queira ler. E essa é a questão pra mim, esse negócio do querer ler. Porque às vezes você pode estar numa ressaca literária simplesmente porque você não tá afim de ler e tá tudo bem. Você não precisa ficar lendo o tempo todo, ficar uns meses, até um ano sem ler. Isso não te faz uma pessoa menos leitora, pelo menos não no meu ponto de vista, se é um hábito que você quer ter outro momento novamente, mas você deu uma pausa nele, não tem problema. Mas às vezes a gente quer ler e simplesmente não consegue por causa desses dois primeiros motivos que eu falei. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo dando algumas dicas de como sair dessa ressaca literária, que inclusive em fevereiro eu estava, porque eu li 3 livros em fevereiro e a muito custo, não tava a fim de ler, eu tinha começado 3 outros livros e eu abandonei todos os 3 outros livros que eu tinha começado. E aí eu usei umas das dicas que eu vou dar nesse vídeo e eu voltei a ler, e no mês passado, em março, eu li 6 livros. Então assim, eu acho que essas dicas funcionam, principalmente assim, talvez uma não funcione pra você nesse momento, mas outra funciona, então eu espero que ajude vocês com esse vídeo. É um vídeo que algumas pessoas já me pediram e já perguntaram pra mim sobre ler mais e etc. Então eu resolvi fazer esse vídeo por causa disso. A primeira dica, que foi a dica que me tirou da minha ressaca literária de fevereiro, que eu não tava conseguindo ler mesmo, é leia um livro de contos. Contos são histórias curtinhas, então você lê aquilo lá e você sente que você finalizou alguma coisa. Às vezes você não precisa nem ler todos os contos de um livro pra sentir que você já leu e já fica com vontade de dar uma motivação pra ler outras coisas, sabe? O livro que eu li de contos que fez eu ficar com muita vontade de consumir mais literatura foi As Memórias de Sherlock Holmes, que tá nesse... Eu tenho os volumes completos, são 4 volumes dessa coleção, com todas as histórias já lançadas de Sherlock Holmes, e esse daqui é o volume 2, que tem O Cão dos Baskerville e As Memórias de Sherlock Holmes, que foi o que eu li. E aí eu pegava um conto desse livro por dia, lia, e aí eu comecei a voltar pra esse hábito de leitura que tava um pouco perdido em fevereiro, e aí eu fiquei com vontade de ler outras coisas. Então livro de contos, assim, eu acho que ajudou demais, principalmente por essa sensação de que você finalizou alguma coisa muito mais rápido. Então eu recomendaria muito As Memórias de Sherlock Holmes, porque eu amo Sherlock, é uma das minhas histórias da literatura favorita, e As Memórias de Sherlock Holmes eu dei 4 estrelas e favoritei. Tem umas histórias meio fraquinhas aqui, mas tem outras incríveis, então eu recomendaria muito esse livro como um livro de contos pra você usar nessa primeira dica. A minha próxima dica, que também foi uma que eu usei pro mês passado, além do livro do Sherlock, é releia um livro favorito. O livro favorito que eu resolvi reler foi O Hobbit, do Tolkien. Eu amo esse livro, ele é realmente, tipo, favorito demais, é 5 estrelas, favoritado, amo de paixão essa história, recomendo muito e tô doida pra ler O Senhor dos Anéis em algum futuro próximo, até coloquei na minha lista dos 25 antes dos 25, que foi um dos últimos vídeos do canal que eu vou deixar nos cards. Então assim, releia um livro favorito, é aquilo de quando perguntam qual foi o primeiro livro que fez você querer ler mais. O meu, no meu caso, foi Harry Potter, e de vez em quando eu também não tô conseguindo ler mais nada, eu pego Harry Potter, mas esse aqui foi o exemplo mais recente de um livro que eu fiz isso. Eu peguei esse livro que eu sei que eu vou amar e reli ele e voltei a essa questão de, nossa, essa história foi tão especial pra mim, quantas outras histórias especiais não estão me esperando por aí que eu não li, então eu acho que incentiva bastante quando a gente relê alguma coisa que a gente já ama. A próxima dica é leia livros leves, e eu tenho um gênero específico pra isso, que é os livros de romance e comédia romântica. Dramas, tem muito romance que tem muito drama, é bem pesado, e eu não sei se eu recomendaria muito caso você esteja numa ressaca literária. Às vezes tem uns romances que é leve de ler no sentido da escrita ser mais simples, etc, mas ele é tão pesado o conteúdo que fica meio difícil. Então eu recomendaria alguns romances, e eu resolvi recomendar alguns pra vocês. Os primeiros são os romances mais adultos, que são De Lukov com Amor,
amo esse livro, li ano passado, eu acho, e completamente apaixonada. Teto pra Dois, que é um livro muito fofo também. O Jogo do Amor e Ódio e O Acordo. Agora uns romances mais jovem adultos que eu recomendaria, eu tenho dois pra recomendar porque não é um gênero que eu leio muito mais, inclusive eu li esses dois livros há um bom tempo, mas eu ainda tenho lembranças muito positivas deles, então eu resolvi recomendar também, que são o Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que tem os 3 filmes da Netflix. Eu, infelizmente, gosto só dos 2 primeiros livros, o terceiro eu abandonei, mas eu acho o primeiro maravilhoso. E o Simon vs Agenda Homo Sapiens, que também tem um filme, e o livro é uma das coisas mais fofas que eu já li na vida. A próxima dica é uma dica que todo mundo dá, mas funciona muito, que é leia livros curtos. Livros que às vezes você consegue ler em um dia e que te coloca novamente nesse hábito da leitura. Recentemente eu li um livro que eu recebi da editora da Alfaguara, né, da Companhia das Letras, que foi Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. É um livro nacional. Ele tem um tema mais pesado, mas ele é um livro muito curtinho. Como eu falei, li um dia, a diagramação dele é bem assim, espaçosa e grande as letras, então assim, é bem tranquilo de ler um dia. A gente segue esses dois personagens, a Cecília e o João, que eles estão passando por uns dramas familiares. O João, ele tem um filho que é portador de uma deficiência, e a Cecília, os pais dela acabaram de morrer, então é um livro pesado no conteúdo, mas é um livro tranquilo de ler. Eu dei 3 estrelas pra ele, foi uma história que eu não amei, mas eu achei muito boa. A escrita é muito, muito bonita, tem várias partes desse livro que ficaram comigo muito forte, várias frases, sabe, que eu consigo lembrar. Então assim, recomendaria esse livro se você gosta mais desse tipo de conteúdo, e é um livro muito rápido de ler. Então leia livros que você consegue ler num período menor de tempo, porque eles são curtos. A próxima dica é leia algo que você sinta que vai amar. Eu sei que é uma coisa mais difícil isso, tipo, às vezes você tem certeza que você vai amar esse livro, tipo ano passado, que eu fui lendo na casa com a certeza absoluta de que eu ia favoritar, e foi um livro que eu abandonei. Mas a minha dica é pegar um autor que você já conhece, porque, por exemplo, eu adoro Agatha Christie, descobri ela no passado, e sempre que eu meio que não tô com vontade de me ler mais nada, eu penso em ler algo dela, porque eu sei que eu gosto das histórias dela, as histórias dela me prendem muito. Um que eu li no passado e gostei bastante, tem um vlog inclusive aqui no canal, foi o Assassinato no Expresso do Oriente, mas eu também em março eu li um conto dela em audiobook, então assim, leia um livro de um autor que você já conhece, você já tem uma familiaridade com a obra dele, que você sente que você vai gostar, você não precisa se arriscar num livro totalmente novo que talvez você abandone. Então assim, essa eu acho que é uma dica muito boa também, e eu recomendaria qualquer coisa dessa autora, porque eu acho ela fenomenal, principalmente em escrever mistérios que você nunca acerta o final. Próxima dica é leia HQs. HQs também tem essa mesma vibe de ser uma coisa que você termina rápido, então eu recomendaria, tem muita gente que olha para as HQs como um olhar de ser uma literatura um pouco, não sei, pior, não sei, porque tem esse estigma algumas pessoas em relação a histórias em quadrinhos. Eu recomendo história em quadrinhos de super-heróis, não é uma coisa que eu consumo muito mais hoje em dia, eu raramente consumo algumas. Uma série que eu acompanho, eu já comentei algumas vezes aqui no canal, são as HQs do Guardiões da Galáxia. Eu só coleciono as HQs deles, eu acho que eu tô com uma atrasada desse compilado aqui, e eu recomendo muito, eu acho muito divertido, mas é pra pessoas que já gostam de super-heróis, eu diria. Que se você não gosta muito, você não vai achar graça. Eu acho super divertido. Então, eu acho que existem outras opções também, como por exemplo o Repeteco, que é uma HQ muito gostosa de ler, é uma HQ que não é de super-heróis, é uma história sobre essa menina que ela tem um restaurante e, na verdade, ela quer comprar um restaurante, aí acontece um monte de coisa aqui que eu li faz um tempo, então eu não lembro muito, mas esse tipo de história que não é necessariamente focado em super-heróis e nada fantástico também funciona bastante como história em quadrinho, e tem muita história boa que é nesse formato. Ou também uma história que não é bem de super-heróis, mas tá meio um pouquinho desse universo, que é o Sandman, que é a minha última paixão. Eu fiz um vídeo, inclusive, me transformando na Morte, que é uma das personagens dessa HQ, e eu recomendaria, assim, demais. Eu sei que é muito difícil de achar as HQs do Sandman pra comprar. A Panini tá relançando, mas aí o primeiro volume já tá meio difícil de encontrar, porque as pessoas compram assim que vem um preço legal, e essas daqui, elas são bem caras. Esse encadernado aqui é da minha irmã, inclusive, não são minhas, ela ganhou. Então, assim, eu recomendo muito Sandman, mas eu sei que é um pouquinho difícil de encontrar. Mas eu recomendaria, como eu falei, ler HQ. A próxima dica que eu descobri, eu acho que foi ano passado que eu comecei a fazer isso e eu não fazia antes, que é ouvir audiolivros ou audiobooks. E eu sei que também audiobook ainda é um pouco difícil aqui no Brasil. Por quê? É muito difícil de você encontrar gratuito
e até os pagos às vezes é um pouco difícil de encontrar. Os gratuitos você consegue encontrar no YouTube. Mas a maioria que está no YouTube são livros que já estão disponíveis no domínio público. Por exemplo, clássicos, né? Tipo, os clássicos do Machado de Assis. Recentemente eu ouvi o audiolivro do Dom Casmurro aqui pelo YouTube mesmo. Então, assim, você consegue encontrar bastante coisa assim. É um pouco complicado, como eu falei, porque às vezes são esses livros mais clássicos e nem sempre, mas na grande maioria os clássicos às vezes são um pouquinho mais difíceis de ler, então para sair da ressaca é um pouco complicado, mas você também tem as opções pagas de audiolivros se você acha que é uma boa investir nisso, que é uma coisa que ajuda você a consumir literatura enquanto você tá fazendo outras coisas, às vezes limpando a casa, arrumando a estante ou fazendo qualquer outra coisa, dá pra você consumir uma história mesmo assim. Então existem duas opções aqui no Brasil, se eu não me engano, que é o Storytel e o Scribd. O Scribd eu vou deixar um link aqui no box de informações que se você usar o meu link você consegue, se eu não me engano, 60 dias grátis para testar esse aplicativo, esse site, essa plataforma. Então assim, eu recomendo muito audiolivros, é uma coisa que eu gosto muito de ouvir e eu acho que realmente consegue às vezes te colocar no ritmo de leitura novamente. A outra dica não é muito de um tipo de livro específico nem nada do tipo, é uma coisa que é você tentar determinar um tempo por dia pra ler, pra voltar a construir esse hábito de leitura se você não estiver lendo há um tempo ou não tá conseguindo ler muito. Então separa, sei lá, 10 minutos do seu dia, 30 minutos, 1 hora, o que for, mas separa um tempo pra você ler, anota no seu caderninho, no seu Google Docs, sei lá, o lugar que você usa pra anotar, no Notion também, o lugar que você usa pra anotar o que você tem que fazer, coloca lá, ler por tanto tempo. E porque eu acho que isso te força um pouco a leitura e às vezes não é tão legal, às vezes você não quer fazer isso, mas se você é uma pessoa como eu, que gosta muito de rotina e de me organizar com listas, ter esse tipo de coisa me dá uma satisfação. Vou lá, leio por 30 minutos, consigo focar naquilo ali e depois eu anoto lá na minha agenda que eu consegui fazer aquilo e me dá uma satisfaçãozinha. Então é duas coisas boas que acontecem ao mesmo tempo. Então eu recomendo muito você tentar separar esse tempo por dia. A próxima tem a ver um pouquinho com o YouTube, que é leia com sprints de leitura. Se você não sabe o que é sprints, é basicamente quando algum booktuber separa uma live. O pessoal anda fazendo bastante na Twitch, mas você ainda consegue encontrar algumas pessoas que fazem aqui no YouTube. Eles separam essa live e conversam com as pessoas por, sei lá, 15 minutos e depois 30 minutos todo mundo lê junto, mais ou menos. Você lê na sua casa e a pessoa lê na casa dela e é basicamente assim, é tipo um grupo de estudo, só que pra leitura, online, né? Então, eu acho que é muito legal essa coisa do sprint. Teve uma época que eu realmente tava muito viciada em sprint, eu só conseguia ler com sprint e aí foi um pouco difícil sair desse hábito depois de conseguir ler por conta própria, então tome cuidado também. Mas tem outras coisas que você pode fazer em relação ao YouTube, que às vezes, que é uma coisa que eu sei que muita gente que assiste os meus vlogs faz, é pegar um vlog de leitura e eu assistir tipo 5 minutos e ler um pouco, assiste mais 5 minutos, lê um pouco. Não sei, eu acho que esses vlogs de leituras acabam influenciando você a ficar com vontade de fazer aquilo que a pessoa do vídeo tá fazendo, que no caso é leitura nos meus vlogs, por exemplo, né? Ou também você pode pegar aqueles vídeos de leia comigo. Eu sei que aqui no Brasil teve algumas pessoas que já fizeram, eu já vi bastante lá fora, que é o Read With Me, mas tem bastante gente aqui no Brasil que já fez também, então você procura leia comigo por 30 minutos. Aí é só a pessoa meio que lendo em tempo real por 30 minutos e você lê enquanto você assiste ela. Dá uma sensação de que você tem uma companhia ali e eu acho que ajuda um pouquinho a você voltar pro hábito. A outra dica é leia gêneros diferentes, ou seja, intercale gêneros de leitura enquanto você tá lendo. Por exemplo, eu li o Hobbit, aí eu pensei assim, vou ler outra fantasia assim que eu terminei o Hobbit e tentei pegar o Neverwhere do Neil Gaiman pra ler. O Neverwhere é uma fantasia urbana, mas ainda assim tem muita essa coisa fantástica sobre o livro. E eu não tava mais afim de ler fantasia porque eu já tava um pouquinho sobrecarregada do Hobbit. Então eu meio que abandonei esse livro. Então eu acho muito legal você intercalar esses gêneros. Às vezes você lê uma fantasia, pega um terror agora, ou pega um livro de ficção contemporânea da vida real, sabe? Ou um livro de formação, não sei, pega um livro diferente do último gênero que você leu, porque às vezes isso te ajuda também, esse deslocamento entre gêneros. Me ajuda bastante, é uma coisa que eu prefiro fazer do que continuar lendo o mesmo gênero várias vezes. Eu sou uma leitura bem eclética, gosta de ler várias coisas, então eu acho que se você também gosta de ler vários gêneros, é uma boa ideia. Outra prática muito legal que eu quase sempre faço é o tente um capítulo, ou seja, pega os livros da sua estante ou do seu Kindle que você tem lá disponível e você quer muito ler, mas você não sabe qual que você vai ler, você abandonou vários dos últimos livros que você tentou pegar, então pega vários que você quer ler, tipo uns 5 livros, e tente ler o primeiro capítulo desses livros. E aí, lê o que você sentir que deu mais vontade desses
dessas tentativas de primeiro capítulo. E a última dica é: não leia. Eu sei que é uma dica um pouco contraditória, mas eu acho que ajuda bastante quando você não tá a fim de ler, mas você às vezes quer se forçar e aí você não consegue. Tente fazer outras coisas, tente outros hobbies, tente tipo assistir um filme ou assistir uma série ou qualquer outro hobby que você ou qualquer outro hobby que você faça em vez da leitura, e depois volta pra isso. Você vai ficar com saudade daquele hábito ali, e aí talvez seja mais fácil de entrar nele novamente. Então eu acho que, apesar de ser uma dica meio um paradoxo aqui, ela funciona também. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de comentar. Me deem dicas. Se eu não falei a dica que você usa pra sair da ressaca literária, me fala aqui nos comentários. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.